Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós trouxemos um versículo dos Salmos, o Salmo 56, versículo 3, e diz assim: Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. E nós vamos falar hoje medo de quê? E os salmos, trouxemos os salmos porque os salmos, eles indicam uma rota a seguir pelo homem de bem. Qualquer que seja a forma de apresentação, eles são norteadores de conduta, indicação de caminhos, regras, enfim, preces, hinos. São muito bons os salmos, eu gosto dos salmos, não é? Então, eles são um norteador assim, de conduta, eu acho muito bonito, muito bom, né? Quem tiver a oportunidade, leia os salmos, né? E por que, afinal de contas, medo de quê nós vamos falar hoje, né? Quando Paulo de Tarso, né, no caminho de Damasco, quando ele percorreu aquele caminho, e junto com os seus servidores lá da época, no início da era cristã, que está relatado lá no Atos dos Apóstolos, né? E pelo próprio Paulo também, nas suas cartas, não é? Então, este caminho é percorrido por cada um de nós também, né? Quando nos deparamos com o velho homem que trazemos internamente e que o Evangelho vem nos trazer a luz, né? Vem despertar essa mudança de direção que nós necessitamos fazer, porque necessitamos ser um homem novo, não é? Nos transformar para melhor, porque, afinal de contas, grandes homens da Bíblia, como Paulo de Tarso também, tiveram medo, não é? Natural. Pedro não teve medo, não negou Jesus 3 vezes. O próprio Judas teve medo também. E tantos outros personagens bíblicos tiveram medo. E as circunstâncias da vida, às vezes, são assustadoras para nós, né? E é natural ficarmos com medo. E nós podemos ter duas reações perante o medo: deixar que nos domine e muitas vezes nos paralisa, né? Ou entregar a Deus. O medo é tanto, entregamos a Deus e Ele fará, nos dará um norte, uma direção a seguir, não é? E as pessoas que se deixaram dominar pelo medo, na Bíblia, mostravam que confiavam em Deus e se deixavam, aquelas que não mostraram que confiavam em Deus, caíram no erro, não é? Mas as pessoas que entregaram o seu medo a Deus tiveram vitória, como nós vimos Paulo de Tarso, Pedro e tantos outros personagens bíblicos, né? Então, quando você estiver com medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Peça coragem a Deus e confie no seu amor. Deus vai ajudar a superar o seu medo, né? Necessitamos de fé, de determinação, de coragem para superar o nosso próprio medo. Na pandemia, nós vimos que muitas pessoas adoeceram justamente por causa do medo, se entregaram ao medo, não é? Se deixaram dominar por esse medo e acabaram desenvolvendo muitas doenças que estão até hoje aí, e muitas estão sozinhas em casa e não procuram ajuda. Então, procure ajuda. Não se deixe envolver por esse medo. É necessário buscar uma ajuda externa, não é? Não só a de Deus, a de Jesus, como buscar uma ajuda externa, não é? Porque senão o medo te paralisa e
você deixa de fazer ótimas coisas, deixa de caminhar, seguir adiante. Imaginemos Paulo de Tarso, né? Se ele tivesse se deixado paralisar pelo medo, porque quando ele se deparou na estrada de Damasco com Jesus, ele ficou cego. E o que ele fez? Ele disse a Jesus: o que queres que eu faça? Eu estou cego. Jesus disse: siga até a taberna e Ananias vai curá-lo. E ele confiou em Jesus. É essa entrega que necessitamos, é essa fé que necessitamos buscar dentro de nós. Ela não está fora, ela está dentro de nós. Nós somos capazes. Não se imagine incapaz de maneira nenhuma. Todos nós somos capazes. E trouxemos bem uma história para ilustrar isso. É um conto, não é nenhuma história, é um conto, né? É necessário vivermos com equilíbrio. Em uma conferência numa universidade americana, Brian Dyson, ex-presidente da Coca-Cola, falou sobre a relação entre o trabalho e os compromissos da vida. Disse ele: imaginem a vida como um exercício, no qual vocês fazem malabarismos com 5 bolas que lançam ao ar. Essas bolas são o trabalho, a família, a saúde, os amigos e o espírito. O trabalho é uma bola de borracha. Se cair, bate no chão, pula para cima, mas as 4 outras são de vidro. Se caírem no chão, quebrarão e ficarão permanentemente danificadas. Entendam isso e busquem o equilíbrio na vida. Como? Então, ele disse como, não é? Então, não diminuam seu próprio valor, que acabamos de falar agora. Todos nós temos o nosso valor, não é? Confie nisso. Não diminuam seu próprio valor, comparando-se com outras pessoas. Somos todos diferentes. Cada um de nós é um ser especial, único. Não fixem seus objetivos com base no que os outros acham importante. Só vocês estão em condições de escolher o que é melhor para vocês mesmos. Deem valor e respeitem as coisas mais queridas aos seus corações. Apeguem-se a elas como a própria vida. Sem elas, a vida carece de sentido. Não deixem que a vida escorra entre os dedos por viverem no passado ou no futuro. Se viverem um dia de cada vez, viverão todos os dias de suas vidas. Não desistam quando ainda são capazes de um esforço a mais. Nada termina até o momento que se deixa de tentar. Não temam admitir que não são perfeitos. Não temam enfrentar riscos. É correndo riscos que aprendemos a ser valentes, vencendo esse medo. Não excluam o amor de suas vidas, dizendo que não se pode encontrá-lo. A melhor forma de receber amor é dá-lo. A forma mais rápida de ficar sem amor é apegar-se demasiadamente a si próprio. A melhor forma de manter o amor é dar-lhes asas. Não corram tanto pela vida a ponto de se esquecerem onde estiveram e para onde vão. Não tenham medo de aprender. O conhecimento é leve, é tesouro que se carrega facilmente. Não usem imprudentemente o tempo ou as palavras, não se podem recuperar. A vida não é uma corrida, mas sim uma viagem que deve ser desfrutada a cada passo. Lembre-se, ontem é história, já passou. Amanhã é mistério,
não nos pertencem ainda. E hoje é uma dádiva, né? Nosso presente. Por isso que se chama presente. Vivam o presente com muita energia, né? Estes conselhos são muito bons para que possamos viver em equilíbrio, são uma verdadeira lição de vida simples e objetivos que nos levam ao sucesso pessoal e profissional. E somos todos capazes de cumpri-los. Todos nós, sem exceção nenhuma. Não é? Então, faça um exame de consciência. Pessoas equilibradas, não é? Emocionalmente, têm mais sucesso, mais amigos, enfim, vivem mais e melhor. Então, nesta semana, pense nisso. Reflita sobre tudo isso que falamos. Que Jesus abençoe a todos nós e a nossa família. Muita